Oi, gente, tudo bom? A gente vai falar sobre organização celular agora. Bom, a gente já falou sobre organização dos seres vivos e naquela aula a gente falou que a unidade dos seres vivos são as células. Então, a gente precisa analisar a célula para entender o ser vivo, que é ali que vai acontecer todo o funcionamento. Bom, as células, elas são compostas de moléculas. Dentro ali tem um monte de organela e essas organelas são feitas de moléculas. E por isso que a gente falou da composição dos seres vivos antes, porque a gente precisa saber, por exemplo, que o que tem dentro das células nada mais é do que um monte de moléculas, como por exemplo, açúcares, aminoácidos. A gente também tem nucleotídeos, que a gente vai ver depois. A gente também tem os ácidos graxos e glicerol, que vão fazer, então, os lipídios da membrana plasmática, as proteínas, os aminoácidos vão fazer as proteínas que estão tanto nas membranas quanto no interior das células. E a gente tem açúcares, como por exemplo a celulose, que vai fazer a parede celular de células vegetais. Então a gente tem esses componentes, essas moléculas que a gente organiza para fazer as células, beleza? Quando que a gente começou a analisar a célula? Quando que a gente começou a enxergar essa estrutura aqui bem complexa? A gente começou a enxergar a partir do momento em que a gente fez uso de lentes para aumentar as imagens, porque elas são muito pequenas, as células, na escala aí de micrômetros, que são 10 a menos 9 metros, então ele é bem pequenininho. Bom, Antoine van Leeuwenhoek, ele observou essas células, amostras de água, de sangue, de esperma, e fez alguns desenhos, lá em 1700. A gente também tem, mais ou menos nessa época, em 1660, a gente tem o inglês Hooke, Robert Hooke, que utilizou esse microscópio aqui, que tinha duas lentes, era um pouco mais elaborado que aquele anterior, e observou cortiça. Eu não sei se vocês conhecem, Cortiça é o que a gente usa para fazer rolha. Isso aqui, a rolha de vinho, é um pedaço de uma planta, de uma casca de uma árvore. Então, ele retirou um pedacinho da amostra lá da árvore e colocou no microscópio. Quando ele colocou no microscópio, ele enxergou mais ou menos essa imagem. E tá vendo que são vários quadradinhos, muitos quadradinhos ou muitas bolinhas, redondinhas, tem um formato bastante geométrico. E aí ele comparou isso que ele observou e falou assim, nossa, são pequenas estruturas que parecem celas de convento. Então, na época, ele fez essa comparação, parecia que seriam várias células, umas do lado da outra. E aí, o termo em português virou célula. Em inglês, a célula e a célula têm o mesmo nome, é cell. Mas em português a gente usa, então, célula. Nesse link que está aqui embaixo, a gente tem um museu que vocês, se quiserem, podem visitar aí de forma online para falar sobre justamente a história dos microscópios. Bom, então a partir do momento que a gente tinha os microscópios, a gente começou a observar a célula. E aí então passaram-se alguns anos e esses dois pesquisadores formularam a teoria celular. O que é a teoria celular? Eles começaram a observar os seres vivos, então usaram o método científico, observaram os seres vivos e chegaram a 3 conclusões depois da sua pesquisa. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células. Então, desde uma bactéria, passando por protozoários, fungos, plantas, todos os animais, todos os seres vivos são formados por células. Às vezes uma única célula, às vezes trilhões de células, mas todos são formados por essa unidade. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Então, tudo que é preciso ser feito acontece dentro das células e também por conta das células. Então, é a interação dessas células que vão dar a atividade essencial da vida. Novas células surgem apenas pela divisão de células pré-existentes. Então, quando a gente, por exemplo, corta a nossa pele, teve um acidente e cortou a pele, a gente precisa refazer aquela região. Da onde vêm as novas células? Das células que já estão ali, das células pré-existentes que vão se multiplicar e vão refazer o tecido ali
para a gente ter, né, enfim, o nosso tecido regenerado. Uma bactéria nova surge da onde? Surge da divisão de uma outra bactéria. Então, as células é que dão origem a novas células, beleza? Bom, e quais são os tipos de célula? A gente tem 3 tipos básicos, tá? Não é que a gente só vai observar essas células desse jeito, mas assim, desse jeitinho, desse esqueminha aí que vocês estão vendo. Mas a gente tem 3 tipos básicos. Primeiro, uma célula procariótica e uma célula eucariótica, tá bom? O que é a célula procariótica? A célula procariótica é uma célula super simples. Bactérias têm células procarióticas. A gente vai ver com calma aí daqui a pouco o que é essa célula procariótica. E a gente tem células eucarióticas. Dentre as eucarióticas, a gente tem as células animais, as células vegetais, a gente tem os protozoários, as algas e os fungos que têm esse tipo de célula, tá? E aí, dentro das células eucarióticas, a gente acaba olhando mais para o tipo de célula animal, porque nós somos animais, então a gente conhece bastante dessa célula, e dos vegetais, que também são extremamente importantes e a gente também analisa muito bem. Mas essas 2 células aqui, assim como dos protistas e dos fungos, são células eucarióticas, tá? Então a gente tem as células procarióticas e as células eucarióticas. Dentre as eucarióticas a gente vai ter alguns tipos. E aí a gente tem as animais e as vegetais que a gente destaca mais. No entanto, todas essas células, o básico que qualquer célula tem que ter, ela vai ter que ter membrana plasmática, vai ter que ter citoplasma, vai ter que ter uma organela que a gente chama de ribossomo e vai ter que ter material genético, tá? Então, a membrana plasmática, porque vai envolver toda a célula, certo? O citoplasma, que é a geleca que está ali no meio, né? A gente tem água, sais minerais e proteínas que estão ali no meio. Ribossomos, que são organelas que a gente desenha como pontinhos, que são extremamente importantes para o funcionamento da célula, tá? E material genético. O que é o material genético? É a informação genética para a célula funcionar. Então, se a célula não tem material genético, ela até pode funcionar. A gente tem células sem material genético, mas elas funcionam por um curto período de tempo e elas não vão conseguir se dividir. Então, material genético é extremamente importante para a célula, tá bom? Então, toda célula vai ter que ter essas características, beleza? Bom, então vamos olhar para cada um dos tipos aí. Primeiro, para a célula procariótica. Numa célula procariótica, lembre-se que procariótica, lembra assim, faz uma associação com pré-cariótica, tá? Cariótica é porque carioteca é a membrana nuclear, é a membrana que vai delimitar um núcleo. Então, essa célula não vai ter um núcleo definido. Então, o que isso quer dizer? Significa que o DNA que está aqui, isso aqui, ó, DNA circular, tá vendo? Esse DNA aqui de uma bactéria é circular, mas imagina ele está todo emaranhado, né? Esse DNA aqui, ele tá solto, ele tá ali, não tem nenhuma coisa que separe ele do resto do citoplasma. Então ele tá aqui, né, boiando no citoplasma. E aí, isso daqui é um tipo de célula procariótica, que não tem um núcleo, não tem uma membrana envolvendo esse material genético. Então, a gente tem o material genético ali solto, a gente vai ter o citoplasma, que está aqui desenhado em azul, com os ribossomos, que são essas estruturas aqui que a gente desenha em azul, que é uma organela extremamente importante para fazer proteína. A gente tem aqui, ó, a membrana plasmática, que tá, né, foi recortado aqui para a gente enxergar a parte interior. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática. E aí, a bactéria ainda vai ter parede celular, pode ter cápsula, pode ter um flagelo. Mas o básico é esse daqui, né? O material genético, DNA, que não está dentro de um núcleo, os ribossomos, o citoplasma, beleza? E a membrana plasmática. Isso é uma célula procariótica, sem núcleo definido. Quando a gente encontra onde? Em bactérias, beleza?
Quando a gente fala sobre uma célula eucariótica, o que significa isso? Significa que esta célula ela é maior, inclusive, do que as procarióticas. Então, as células eucarióticas cresceram em volume e, ao crescer em volume, aconteceram algumas modificações que fizeram com que a célula obtivesse um monte de membranas. Então a célula cresce e ela vai pegar a membrana plasmática e ao longo aí da evolução dos seres vivos, essas membranas, a membrana plasmática deu origem a outras estruturas internas da célula. E uma dessas estruturas que é membranosa é justamente o núcleo. Então, essa célula, o material genético, ela tá aqui dentro e envolto ao material genético tem uma membrana. E essa membrana a gente chama de carioteca. Por isso que a gente fala de célula eucariótica, porque fala que tem, é verdadeiro. Então tem realmente uma carioteca, tem essa membrana aqui que vai delimitar um núcleo. Então as células eucarióticas vão ter um núcleo definido, vão ter uma estrutura, né, de membrana que vai envolver o material genético aqui dentro. Então aqui tem o DNA e a gente vai ter, além do DNA delimitado pela membrana, fazendo esse núcleo, a gente vai ter um monte de outras organelas que vão fazer várias funções e essas organelas elas serão membranosas, elas têm, a formação delas é com membranas, beleza? Então a gente tem uma célula eucariótica animal aqui, a gente também tem uma célula eucariótica vegetal, né? Então a gente tem algumas diferenças entre essas duas células. Os dois têm um núcleo definido, então os dois a gente vai encontrar uma carioteca, né? Essa membrana nuclear aqui, com o DNA, né, o material genético aqui dentro, e mais um monte de organelas, algumas diferentes, por exemplo, a gente encontra os cloroplastos presentes nos vegetais, a gente encontra um vacúolo muito grande presente nos vegetais, e a gente encontra uma parede celular. Então, além da membrana plasmática, tem uma estrutura em volta que a gente chama de parede celular. Tá? Então essas são algumas diferenças aí dessas duas células, vegetal e animal. Mas as duas são eucarióticas, significa que tem o material genético envolto numa membrana aí, numa carioteca, numa membrana nuclear, beleza? E aí eu convido aí para vocês pararem um pouco de ver o vídeo, vai lá nos slides e dá uma olhada, né, o que tem de organela nas células procarióticas e o que tem de organela nas células animais e nas células vegetais. Então volta ali e vai anotando todos os nomes para vocês terem uma noção. Bom, e vírus? Né? Sim, professora, vírus tem célula? Não, vírus não tem célula, tá? A gente vai ver isso em um outro momento, mas como a gente está vivendo inclusive numa pandemia, é importante salientar aí que os vírus eles causam doenças, eles têm uma estrutura com moléculas, mas eles não têm a estrutura celular. Então a gente vai falar de vírus quando a gente vai falar da estrutura viral quando a gente for falar de vírus, beleza? Bom, então vamos esmiuçar aí o que são essas coisas que estão dentro das células, né? Então veja, eu disse que tem algumas coisas básicas que toda célula tem que ter. Eu falei que tem que ter membrana plasmática, que tem que ter citoplasma, que tem que ter ribossomo e que tem que ter material genético. Bom, a membrana plasmática é a membrana que envolve toda a célula. A gente vai falar isso depois com calma em uma outra aula. Então tem a membrana plasmática. E aí depois a gente tem o citoplasma, que é o que está dentro da célula. O que é o citoplasma? O citoplasma é as organelas, é formado pelas organelas, então a gente tem as mitocôndrias, tem os peroxissomos, os lisossomos, enfim, complexo de Golgi, retículo, essas organelas, e além das organelas, o líquido que está entre elas, que a gente chama de citossol ou citosol. Tudo que é cito, né, citoplasma, citosol, eu estou me referindo à célula, tá? Então é uma solução celular. E aqui é um plasma celular.
Então o citoplasma é uma coisa, né, pensa numa geleca, né, citoplasma, que tem um monte de organelas que vão fazer várias funções, e tem o líquido, onde essas organelas estão ali boiando, então estão ali circulando, que é o citosol, beleza? E aqui no desenho a gente tem, né, as organelas aqui todas bonitinhas, e aí como se a gente estivesse só isolando essa parte branca aqui, ó, puff, em azul, tem o citosol, beleza? Então isso é o citoplasma, é o conjunto de organelas com a solução onde elas estão, beleza? E aí, nesse conjunto de organelas e citosol, é onde vai acontecer um monte de coisa, é onde vai acontecer a atividade celular. Dentro das organelas, várias funções, e dentro do citosol, né, nesse líquido aqui, vão acontecer reações químicas que são necessárias para a vida, beleza? Então tá aqui um outro slide, né, com teoria, né, falando exatamente desse citoplasma. Então no citoplasma a gente vai ter o citosol, que também pode ser chamado de aloplasma, é esse líquido viscoso composto por 80% de água e milhares de moléculas de proteínas, de glicídios, que são os carboidratos, de lipídios, aminoácidos, bases nitrogenadas e vitaminas e sais minerais. Então é o líquido com um monte de coisa que vai reagir aí, vão reagir para a vida. E as organelas, que também podem ser chamadas de orgânulos ou organoides, tá? Isso aqui é só para vocês saberem, não precisa decorar isso, né? Porque às vezes aparece esses nomes, você fala assim, ai meu Deus, o que é? São estruturas com funções especializadas que estão em suspensão, então, no citosol. Dentre essas organelas, a gente vai ter as organelas que são membranosas e as organelas que não são membranosas, como por exemplo o ribossomo e os centríolos, tá? Então são algumas organelas aí diferentonas. E a gente tem um citoesqueleto também, né? O que é um citoesqueleto? Poxa, esqueleto é esqueleto, e o cito significa o quê? Era da célula, isso, então é o esqueleto da célula. As células, elas vão ter uma estrutura justamente por conta do esqueleto que ela tem ali dentro. Então, se a gente tem pequenas estruturas ali para fazer, né, uma célula redondinha, ou uma célula quadrada, ou uma célula mais espichada, enfim, é o citoesqueleto que vai organizar isso. Bom, dentre as organelas, a gente tem então as não membranosas e as membranosas, e aqui estão listadas. A gente vai ter a aula de organelas, aqui é só para vocês conhecerem, né, serem apresentados aí para elas. Então a gente tem as não membranosas, os ribossomos, centríolos e citoesqueleto. E as membranosas a gente tem mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, cloroplasto, vacúolo e núcleo. Beleza? E como é que a gente enxerga isso, né? A gente enxerga usando os microscópios. A gente tem, atualmente, né, a gente não tem mais aqueles microscópios antigos, a gente tem os mais modernos, que são os divididos em ópticos e eletrônicos, tá? Essa parte da aula é mais para vocês conhecerem como é que a gente enxerga essas células, tá? Não precisa ficar decorando coisas daqui. Então, os ópticos, eles vão funcionar, né, para imagens menos detalhadas, digamos assim. E os eletrônicos, com mais detalhamento, estruturas menores, a gente enxerga com os eletrônicos. Bom, como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, a gente tem esse tipo de microscópio, que é comum, às vezes a gente tem esse aqui na escola, né? Como é que a gente faz isso para enxergar essas células? Por exemplo, você pode pegar célula, né, um pedaço de tecido de cebola, né, da raiz da cebola, corta em pedacinhos, coloca um corante para conseguir enxergar, porque senão é tudo transparente. Coloca um outro pedacinho de vidro aqui em cima desse, isso aqui é um pedacinho de vidro. Aí você esmaga, para quê? Para deixar bem fininho. E aí você coloca no microscópio e enxerga. E você vai enxergar o quê? Mais ou menos isso, tá? Então a raiz da cebola tem mais ou menos esse aspecto. Então essa aqui é bem a pontinha da raiz. E tá vendo que a gente tem um monte de regiões aqui de quadradinhos, né, de formas geométricas com essas bolinhas escuras. As bolinhas escuras são os núcleos, são células eucarióticas, então eu vejo o núcleo, eu estou vendo o DNA aqui, todos esses pontinhos, e em volta, tá vendo que eu estou vendo uma parte mais, sei lá, um quadradinho aqui? Isso daqui eu estou vendo a parede celular, e isso daqui é uma célula, essa é outra célula, essa é outra célula. Se a gente olhar, pegar um cotonete,
passar na nossa bochecha e depois colocar no microscópio para ver, a gente vai ver células da nossa mucosa bucal. Então essa daqui é uma célula, outra célula, outra célula. E aqui é o núcleo, beleza? A gente também pode ver, né, se a gente aumentar um pouco mais, a gente vê aqui, ó, isso daqui é uma célula, ó, outra célula aqui, ó, o núcleo aqui, tá? E aqui mais ampliado, então, né, a membrana, a gente conseguiria ver a membrana plasmática aqui é o citoplasma, e aqui a gente está vendo o núcleo, beleza? Ah, mas professora, eu não tô vendo mitocôndria, não tô vendo organela nenhuma, né? Pelo amor de Deus, o negócio é pequeno, não tô vendo nada. Pois é, com o microscópio óptico a gente não enxerga as organelas. A gente vai enxergar com o eletrônico. E aqui tem só mais um outro detalhe, né, que eu acabei colocando. Isso daqui, eu tô vendo a superfície das coisas. Ah, e se eu quiser ver, por exemplo, um pedaço de músculo? Eu vou pegar um pedacinho, né, da carne, por exemplo, de um pedaço de carne, pegar ali, vou colocar dentro de um líquido e eu vou fazer um bloquinho, né? Tá vendo? Um bloquinho aqui gelatinoso com a minha amostra ali dentro. Eu pego isso daqui, né, agora, e eu vou cortar. Eu faço pequenas lâminas ali, pequenos cortes, tá vendo? Eu tô cortando aqui, imagina, ó, esse é um bloquinho, eu tô vendo as minhas amostras aqui, eu vou cortando, e aí eu coloco essa fitinha aqui que é bem fininha no microscópio e eu consigo enxergar, por exemplo, o músculo. Então isso daqui é um tecido muscular, tá vendo? Então, o tecido muscular tem essas características, ele tem um monte de estrias, que são as fibras para contração, e eu tô vendo aqui em roxinho são os núcleos. E de novo, eu não tô vendo as organelas. Pois é, as organelas a gente vê com o microscópio eletrônico. Então, quando a gente usa o microscópio óptico, a gente vê a célula inteira, mas a gente não vê as coisas que tem aqui dentro. A gente vê célula bacteriana, mas não vê as coisas que tem dentro da célula bacteriana. Com o microscópio eletrônico, a gente consegue enxergar em uma definição maior, porque enxerga coisas menores. Então, o microscópio eletrônico, ele é bem maior, isso não é trivial, a gente não vai ter isso em escola, a gente só tem em universidades, né? E a gente tem, se é um microscópio eletrônico, é justamente com elétrons que a gente vai enxergar as imagens. Então, esse canhão aqui, ele tem um tubo de elétrons que a gente coloca a amostra aqui e esses elétrons vão passar pela amostra. E aí a gente vai conseguir enxergar, por exemplo, a mitocôndria, tá vendo? Então aqui a mitocôndria, a gente consegue ver, ó, ela tem a membrana aqui e tem um monte de membranas internas, todas dobradas. Então a gente consegue enxergar a mitocôndria. A gente consegue enxergar também por um outro método, né, que é um eletrônico de varredura, que a gente vai conseguir enxergar a superfície, por exemplo, daqui de uma aranha. Então é uma aranha bem pequenininha e a gente consegue enxergar como é que ela é por microscópio eletrônico. Então a gente tem essas duas técnicas aí para conseguir enxergar todas as estruturas celulares. Ah, professora, tem como fazer em casa? Pô, a gente está, né, à distância, tem como enxergar alguma coisa em casa? Tem esses 3 vídeos aí, se vocês quiserem desenvolver algum deles em casa, para vocês verem estruturas microscópicas. Talvez vocês consigam enxergar alguma célula, dependendo do que vocês fizerem. Esse daqui é o mais elaborado, mas esse daqui é o mais simples. E esse daqui, com o seu celular, você talvez consiga enxergar. Então tem 3 aí do Manual do Mundo para vocês explorarem. Não quero fazer isso, não vou fazer isso. Eu quero ver uma coisa mais fácil, né? Mais didática, digamos assim. Tem esse site aí, que é uma célula 3D. Então, tá aqui a célula, e aí você tem, né, você pode arrastar ela e ver as estruturas. Por exemplo, a mitocôndria, as vesículas, os centríolos, a gente vai ver todas essas organelas aqui dentro da célula. Então, também é um convite para vocês explorarem. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa aula no Meet.